Pai Todo-Poderoso e Soberano, o Senhor sabe muito bem, e eu também sei, porque o Senhor tem me mostrado que eu sou capaz, Senhor, de falar coisas que atrapalham os meus irmãos, que estragam, Senhor, relacionamentos ou circunstâncias. Portanto, Senhor, use a minha boca para, pelo poder do Teu Espírito Santo, instruir a igreja, de tal forma que glorifique ao Senhor e com fidelidade às Escrituras, Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam irrepreensíveis na Tua presença, Deus meu e Senhor meu. Assim, eu te peço a mim e peço também a todos que estão aqui presentes nesta manhã, ouvindo a Tua palavra, que de fato ela ganhe cada coração aqui e seja fonte geradora de piedade, de santidade, de ações transformadas pela graça. Assim eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, Filipenses capítulo 1, vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. Filipenses capítulo 1, de 9 a 11. Paulo continua a escrita inicial da carta aos Filipenses, continua dessa forma: e também eu faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Queridos, relembrando o contexto imediatamente anterior a esse texto que nós lemos, na última pregação, dos versos 3 até 8, nós vimos que o povo de Deus, a igreja, é o povo mais feliz do mundo, não por causa deles mesmos, não por causa do povo de Deus, não por causa de nós, não por causa da igreja, mas é porque a certeza da salvação é fonte de alegria. Nós estudamos isso na última exposição, como Moisés declarou para o povo. Você pode conferir isso em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. Moisés disse: feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Aí ele continua: povo salvo pelo Senhor. Da onde vinha a alegria de Israel? Da onde vinha a felicidade de Israel? A salvação que eles tinham através de Jeová, do Deus Todo-Poderoso. E você bem sabe que, apesar das circunstâncias, apesar das horas difíceis, das dificuldades que nós vivemos nessa vida, e talvez você esteja aqui nesta manhã, em meio a lutas, em meio a problemas, eu não sei qual é a situação da sua vida, do seu coração neste momento, mas acredito eu que certamente haja alguém aqui que esteja passando por problemas difíceis, por horas de dor, de sofrimento, de perseguição, de angústia, de preocupação, mas aquele que o Senhor Todo-Poderoso salva, creia nisso, meu querido, tem verdadeira alegria, alegria perene, alegria constante, alegria independentemente das circunstâncias. Agora, após termos aquela firme convicção e certeza da salvação como fonte de alegria, continuando o tema, qual que é o tema geral da carta dos Filipenses? A verdadeira alegria no Senhor. O apóstolo Paulo, então, ele toca num ponto importante dos versos 9 ao verso 11, e é o tema do sermão desta manhã. Agora, Paulo faz uma oração, e essa oração tem como tema, tem como pano de fundo, ou tem como tempero, como direcionamento: uma igreja alegre é uma igreja que não somente ama, mas uma igreja alegre é uma igreja que sabe amar. E nós vamos aprender com a oração do apóstolo Paulo. Paulo, ele enfatiza que ele orava em favor dos filipenses por uma coisa. Paulo orava pelo amor dos filipenses, pela expressão e prática de amor entre eles, naquela comunidade, porque a igreja deve ser conhecida como o povo do amor. A igreja deve ser conhecida como o povo do amor. Jesus Cristo, que é o cabeça e Senhor da igreja, Ele mesmo disse isso, João capítulo 13, versículo 35, Jesus disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. 2 pontos.
que vocês frequentem todo domingo a igreja que vocês fazem parte. É? Não. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, 2 pontos, que vocês contribuem financeiramente, que vocês dão dízimo na casa do Senhor. É isso? Não. Apesar de que essas coisas são importantes, nós devemos, são ordenanças do Senhor, congregar, contribuir financeiramente, sistematicamente, periodicamente na igreja local, contribuir financeiramente na igreja local onde você congrega. Mas o nosso Senhor disse isto: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, 2 pontos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Dwight Lyman Moody escreveu o seguinte: um homem pode ser um bom médico sem amar os seus pacientes, ou um bom advogado sem amar os seus clientes, ou um bom geólogo sem amar a ciência. Mas um homem não pode ser um bom cristão sem amar o próximo. Como isso já dá uma mexida no seu e no meu coração, eu digo por mim: ó Senhor, como eu não tenho amado como o Senhor ordena. Para que as pessoas de fato vejam que eu sou um discípulo de Jesus Cristo, eu preciso aprender a amar uns aos outros. Versículo 9, então, Paulo diz assim: e também faço essa oração. Ele tinha se referido a uma outra oração, do versículo, você pode depois recordar, versículo 3, versículo 4, que ele fazia súplicas, orações ao Senhor, sendo grato ao Senhor pela vida dos filipenses. Agora ele fala: também faço esta oração, e é o conteúdo da oração que o apóstolo Paulo sempre fazia em favor dos filipenses. O conteúdo é este: que o amor de vocês aumente mais e mais. Aqui mais e mais você pode interpretar como algo que excede uma medida fixa, excede um limite, supera uma limitação de quantidade, tipo assim: eu amo o Rafael, mas já deu, chegou no limite, não tem como ir mais. Tem. O apóstolo Paulo orava para que os irmãos se amavam, para que eles se amassem uns aos outros, cada vez mais, cada vez mais. Sempre existe tipo assim, o copo está quase cheio, mas precisa mais, eu preciso amar mais vocês, eu preciso amar mais vocês. Nunca tem um limite, nunca nós devemos ficar saturados do amor uns aos outros. O apóstolo Paulo mostra: ame e ame cada vez mais, de forma que aumente esse amor entre vocês. Paulo reconhece que os filipenses já se amavam, eles já se amavam, mas o que Paulo ora a Deus é que eles não parem de se amar e que façam isso cada vez mais. E ao que parece aqui, Paulo ele está se referindo à demonstração específica e prática de amor uns aos outros dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade local. Paulo não está se referindo aqui sobre amar a Deus. Nós devemos amar a Deus, mas não é isso que Paulo se refere. Paulo não se refere a nós amarmos as pessoas do mundo, apesar de que amar a Deus e amar as pessoas do mundo também devemos fazer. Jesus disse: ame o seu inimigo. Mas não é esse o contexto aqui. A oração de Paulo, nesse contexto, se refere especificamente sobre amar as pessoas da igreja, no convívio comunitário da igreja. E por que Paulo pede isso em oração em favor dos filipenses? Por que isso é tão importante? Porque às vezes é mais fácil nós amarmos pessoas que nós nunca vimos, do que nós amarmos pessoas que estão todo dia no nosso convívio, frequentemente entre nós. É ou não é? É muito fácil nós dizermos assim: eu amo as pessoas do mundo. É muito fácil nós declararmos isso. Eu amo o irmão que está lá na Indonésia. Tudo bem. Mas agora é diferente nós dizermos assim: eu amo você, minha esposa. Todo dia tô com ela. Isso precisa de fato ser realidade, para eu dizer assim: eu amo você, minha esposa. E a esposa dizer para o marido, todo dia com ele, com aquele camarada: bênção de Deus, eu amo você, meu marido. Eu amo verdadeiramente você, meu marido. Ou então, eu amo você, minha sogra. Está no convívio, né? Apesar de que mexe conosco, mas eu amo você, minha sogra, de verdade, de fato.
Ou então, eu amo você, meu colega de trabalho. Você está todo dia ali com aquele cara que é casca de ferida, que ele não faz às vezes aquilo que tem que fazer, ele atrapalha o seu serviço, mas ainda assim, no convívio, você precisa aprender a amar. E eu amo você, meu amigão do serviço. E especificamente aqui no contexto do apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, para nós de fato amarmos no contexto em comunidade. Eu amo você, Rafael, de verdade. Eu amo você, meu irmão. Eu amo você, Tânia, minha irmã, de verdade. No convívio, ainda que nós tenhamos tantas diferenças, ainda que nós tenhamos tantas, muitas vezes, contradições de ideias, mas a realidade entre nós, que o apóstolo Paulo está orando para que o amor de fato seja crescente e aumente mais e mais, é que no convívio, na comunidade, nós vivamos a prática do amor entre nós e pessoas que muitas vezes pisam no nosso calo. Mas se nós estamos aqui, nós estamos com o mesmo propósito de sermos conforme o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que de fato isso seja realidade entre nós aqui. Eu amo você, meu irmão. Eu amo você, minha irmã. Eu quero aprender a amar cada vez mais. Cada vez mais. E é um contrassenso nós dizermos também assim: eu amo a igreja de Cristo, mas eu não suporto as pessoas que estão lá dentro. Não bateu. Há uma contradição de termos aqui. Essa expressão é contraditória em si mesma. Eu amo a igreja do Senhor, mas eu não suporto as pessoas que estão dentro dela. Nós precisamos aprender a amar entre nós, a amar uns aos outros, a amar os nossos irmãos, isso na coletividade da igreja local. Então Paulo orava para que o amor que os filipenses tinham uns pelos outros, naquele contexto local, aumente, cresça cada vez mais. Tertuliano, um historiador do século II, ele mencionou em um dos seus escritos algo muito interessante. Quando a igreja começou a crescer, e a igreja começou a crescer rapidamente no primeiro século, no segundo século, e isso foi se espalhando pela Ásia Menor ali, pelo continente europeu, a igreja foi se espalhando, foi crescendo no Império Romano, e o governo romano, ele então, diante desse crescimento do cristianismo, das comunidades locais, nas cidades, o governo romano enviou espiões para diferentes igrejas cristãs nas localidades dentro do Império Romano, porque o imperador, ele tinha medo que este novo grupo de cidadãos, esse novo grupo de gente chamado cristão fosse um grupo desleal, fosse um grupo traidor ao governo romano. Então o governo romano envia espiões para as igrejas, aquelas igrejas que cada vez mais se multiplicavam no território do Império Romano. Então Tertuliano escreveu o que seria um relatório de um desses espiões que se infiltrou dentro de uma igreja, em uma determinada localidade do Império Romano. O espião trouxe um relatório para o governo romano, e esse espião escreveu isso, e Tertuliano registrou como historiador isto. Preste atenção, abre aspas. Esses cristãos são pessoas muito estranhas. Eles falam de alguém chamado Jesus, que está ausente, mas que eles parecem estar esperando a qualquer momento. E como eles o amam, e como eles se amam entre si. Fecha aspas. Eu acho que esse espião foi convertido, né? Ao escrever isso, quem sabe, vendo o amor entre eles como refluxo do fluxo do amor de Jesus Cristo por aquela igreja local. O amor do Senhor faz com que a gente tenha condições de nos amarmos mutuamente. Esse espião notou claramente que os cristãos daquela determinada comunidade local amavam a Jesus e se amavam intensamente. E como isso é possível? Como amar pessoas pecadoras, amar pessoas às vezes tão diferentes umas das outras, e de forma crescente, de forma que vai aumentando cada vez mais e com alegria, não com peso, porque uma coisa é você tem que amar, né? Fazer o quê? Mas não é assim.
Nós praticamos os mandamentos do Senhor, e amar é um dos mandamentos do Senhor com prazer, é ou não é? Então não é, tem que amar, né? Não, eu quero amar, eu decido amar, eu quero amar o meu irmão cada vez mais, obedecer ao mandamento do Senhor. Mas como? Como isso é possível? Paulo explica em Romanos capítulo 5, versículo 5, o seguinte: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 5, a figura que Paulo usa, e no português foi traduzida por derramar, é de fato derramar, é jorrar, é como o fluxo de uma cachoeira que não tem limite para acabar. Pensa no amor de Deus, que é derramado no seu e no meu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É derramar, é jorrar, é o fluxo de uma cachoeira que inunda o nosso coração e extravasa para nós podermos amar uns aos outros. Essa é a realidade de Romanos 5:5. Isso significa que nós temos uma capacidade, nós já temos, que quem tem o Espírito Santo tem uma capacidade ilimitada para amar uns aos outros, através do Espírito Santo que habita e opera em nós. A não ser que alguém não tenha o Espírito Santo, aí sim, não consegue mesmo. Mas quem tem o Espírito Santo tem capacidade, tem poder, pelo Espírito, de amar uma pessoa ou pessoas diferentes, mas que têm o mesmo propósito, o mesmo alvo. Paulo mais para frente ele vai dizer: vocês estão meio divididos, filipenses, mas que vocês têm o mesmo sentimento que Cristo teve. O que nos une, irmãos? Não é gostar das mesmas coisas, não é vestir da mesma forma, não é torcer para o mesmo time. O que nos une, o que garante a unidade da igreja é um propósito: ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, humildade para exaltar a Deus. É Cristo que nos une. O ponto em comum da igreja do Senhor é Jesus Cristo. E as nossas diferenças terrenas ficam de lado, deve ficar de lado. Isso não é porque você gosta de açaí, eu tenho que gostar de açaí, mas eu respeito você, você me respeita. Eu gosto de açaí, tá? Eu gosto de açaí. Mas não é isso que deve nos dividir. Se nós temos um mesmo alvo, que é ser como o nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que nos une. Esse é o nosso propósito. É isso que Paulo explica aqui, ó. O amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Gente, qual é o primeiro fator? Qual é a primeira parte do fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Qual é? Amor. Você tem o Espírito Santo. O que ele produz em você, dentre tantas outras virtudes? Amor. Você tem capacidade ilimitada de amar o seu irmão, porque o Espírito Santo te capacita e opera isso em você. Diante disso, então, nós não podemos dizer que o nosso amor uns pelos outros chegou no limite e que não temos que amar mais os nossos irmãos. Se o amor de Deus é derramado, se o amor de Deus é jorrado pelo Espírito Santo em nossos corações, então isto vai transbordar e ser um fluxo contínuo, crescente, através de nós, de amor uns pelos outros. Agora, ok, só que a oração do apóstolo Paulo não para por aí. A oração do apóstolo Paulo tem uma continuação, olha lá. Que o amor de vocês aumente mais e mais, ok? No início do versículo 9 é isso. Agora, terminando o versículo, em conhecimento e toda a percepção. Que o amor de vocês aumente, sim, nós devemos nos amar uns aos outros, mas com conhecimento e toda a percepção. Isso é muito importante aqui, queridos, porque Paulo está qualificando o amor transbordante. Paulo ele não é ingênuo. Paulo ele não está usando o amor como um clichê. Paulo ele não quer que a igreja de Filipe participe de campanhas com cartazes assim, erguendo cartazes, ame, 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 apenas ame, tolera tudo. Sejam amantes uns dos outros, não importa o que aconteça entre vocês, se o irmão está indo para o buraco, se o irmão está ofendendo a Deus, apenas ame e deixe. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está qualificando o amor. Paulo ele deixa claro que o amor transbordante do qual ele está falando e orando a Deus em favor dos filipenses precisa de margens. Assim como um rio tem margem que delimita e especifica o seu curso,
Quais são as margens que delimitam o amor de um lado e do outro? Conhecimento e toda a percepção. Esse amor precisa fluir dentro de nós com estas margens, e essas margens são margens bíblicas e seguras. O amor transbordante é muito lindo, mas é como um rio. Se um rio, a água desse rio do amor, fluir livremente, sem nenhuma direção, sem nenhum critério, sem nenhuma raia, sem nenhum margeamento, esta água do amor transbordante desse rio, sem margem, pode atingir incorretamente, pode até matar pessoas. Você parou para pensar nisso? Se nós amarmos errado, nós podemos matar uma pessoa com palavras erradas, com atitudes erradas, ainda que com o pretexto do amor. Por isso que Paulo margeia o amor aqui. Se o nosso amor for puramente natural, sentimental, emocional, certamente nós iremos destruir, ao invés de abençoar pessoas e glorificar a Deus. Então vamos ver esses limites que o apóstolo Paulo apresenta para nós, essas margens no amor. Primeira margem, conhecimento. De um lado, conhecimento, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento. O que isso significa? A palavra conhecimento aqui no grego é epignosis. Epignosis, e ela diz respeito a um conhecimento preciso e correto da situação ou da realidade. Paulo se refere a esse conhecimento, muitas vezes quando ele se refere ao conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é preciso, o conhecimento de Deus é certo com relação à realidade, à situação real que está acontecendo. E aqui Paulo usa epignosis, usa conhecimento para margear o nosso amor. Paulo, em seus escritos, ele sempre combina amor com o conhecimento da realidade, para que o amor ele não se baseie em pura emoção ou sentimento. Quem sabe colocando o sentimento acima do conhecimento. Tipo assim, apenas faça o que está em seu coração, meu irmão. Ame, faça o que quer que você sinta vontade de fazer. Só que nós precisamos amar com um conhecimento preciso e correto da realidade da situação. Queridos, esse amor sentimental, um amor solto, sem o conhecimento da realidade, é perigoso e até irresponsável. Por exemplo, vocês querem exemplo, né? Vamos lá. Um pai ou uma mãe podem amar o seu filho, e quem sabe por amar tanto o filho, transbordantemente, amar o filho, eles podem sentir que precisam dar ao filho tudo o que ele quer, e achar que isto é a atitude mais amorosa do mundo. Tudo que o filho quer, o pai ou a mãe dão, só que eles não atentam para o conhecimento da realidade, de que o filho não tem que receber tudo o que ele quer. O filho é pecador, o filho precisa de limites, o filho precisa de certas privações. Isto é epignosis, isto é um conhecimento preciso da realidade para margear o amor dos pais para com os filhos. Entenderam agora? O pai não ama livremente, abertamente. Eu amo meu filho, portanto, filho, vai lá, pega a faca e brinca com a faca. O amor do pai tem o conhecimento da realidade, a ponto de muitas vezes, por amar, ter que disciplinar, corrigir, porque ama. Olha só, tá vendo? Perceberam a margem do conhecimento preciso, da epignose, do conhecimento da realidade. Outro exemplo que eu trago para você. Você pode achar que o cuidado amoroso entre irmãos, de uns para com os outros, quem sabe em comunidade, é não exortar o irmão, não exortar a irmã e deixar que o irmão continue trilhando um caminho de pecado, de prática pecaminosa. Todavia, você precisa do conhecimento da realidade, conforme o nosso Senhor Jesus nos orienta em Mateus capítulo 18, de tal forma que a atitude mais amorosa a se fazer em favor do seu irmão, numa realidade como essa que eu estou trazendo como exemplo, em que o irmão está trilhando um caminho de pecado, a atitude mais amorosa é repreender o irmão. Mateus 18 ensina isso. O Senhor Jesus disse: se o seu irmão pecar, vá
arguí-lo, vá exortá-lo, vá repreendê-lo. Se o seu irmão se arrepender, você ganhou o seu irmão. Isso não é atitude de amor? Perceba, olha só, é um amor que está entendendo a realidade, está tendo conhecimento da realidade. Não é um amor livre, solto, transbordante, mas um rio que transborda sem as margens, ele acaba devastando o que está ao redor. Precisa de margem. Portanto, o amor crescente entre nós não deve ser um amor sentimental, não é um amor emocional, tampouco um amor natural. Sabe o amor natural? Aquele amor que provém do nosso coração. E se o amor está vindo do seu coração, é um amor enganoso. Amor enganoso. O amor deve ser aquele amor bíblico verdadeiro, que precisa de conhecimento da realidade. O amor produzido pelo Espírito Santo, para nós obedecermos à ordem do Senhor, para nos amar uns aos outros, deve ser margeado pela realidade, pelo conhecimento e também pela percepção. Toda a percepção. Continuando o versículo aí. Que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Percepção é perceber. Discernir é distinguir. O amor, ele não é cego. O amor não é cego. O amor precisa ter percepção, precisa perceber, precisa discernir. É isso que o apóstolo Paulo mostra nessa outra margem aqui, ó. Amor com toda a percepção. E essas duas palavras, tanto percepção quanto discernir, têm a ver com sabedoria para amar. Nós precisamos de sabedoria, inclusive para amar. Como eu disse agora há pouco, não basta uma boa intenção em amar, mas nós precisamos ter sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para amar o meu irmão da forma correta, como o Senhor está mostrando aqui. Eu dou um exemplo. O irmão, ele pede dinheiro para você, emprestado, porque ele está cheio de dívidas, quem sabe, mas você sabe que ele tem um problema com relação a ser gastador, a ser pródigo, ele tem um problema sério em descontrole, desorganização financeira, ele é gastador, ele é consumista, ele é desequilibrado entre receita e despesa. Então o que você vai fazer amando esse irmão? Com toda a percepção, enxergando a realidade, com o conhecimento da realidade e com a percepção, vendo o que está acontecendo com o irmão. O amor vai margear, essas duas margens vai fazer com que o rio do amor vai correr para você amar esse irmão. Você sim vai ajudá-lo no seguinte sentido: você está precisando de alguma coisa, necessidade, eu te dou, meu irmão. É comida, é remédio, eu te dou. Mas irmão, não vou te emprestar um dinheiro, mas eu estou aqui para te amar, para te ajudar. Vou ajudar você a montar uma planilha para você ter um controle dos seus gastos melhor. Estou aqui para te ajudar, meu irmão. Você tem um carro caro, você comprou um carro caro sem necessidade, você está cheio de dívida com um carro caro, vende o carro, meu irmão, te ajuda a vender, te ajuda a procurar um carro mais barato, baixo padrão, meu irmão. Eu estou aqui para te ajudar, mas eu não vou te emprestar o dinheiro nessa realidade, nessa circunstância. Perceberam? Um amor margeado pelo conhecimento e por toda a percepção ou discernimento. Um outro exemplo: uma irmã tem a oportunidade de amar os seus irmãos com toda a percepção, com todo o discernimento, com sabedoria, vestindo-se de forma sensata, de forma modesta, com roupas, quem sabe, que não exponham, não marquem o seu corpo, a ponto de defraudar o irmão. Irmãs, vocês estão amando os irmãos quando vocês cuidam da exposição do seu corpo. Isso é ter percepção. Porque a mulher que se veste e mostra o seu corpo, não está nem aí para os outros. Ela está ela está se amando. Ela está querendo se expor. Mas ela não está pensando também, com o amor altruísta, com esse amor que nós estamos aprendendo aqui, a respeito da mente do outro, principalmente do homem. Isso é amor. Isso é amor com toda a percepção. Isso é amor com conhecimento. É nesse contexto que o apóstolo Paulo está mostrando. Isto é amar cada vez mais com toda a percepção. Portanto, o nosso amor fraternal deve estar crescendo cada vez mais dentro dessas margens, dentro dessa raia do conhecimento da realidade e a percepção ou discernimento. Mas, agora vamos lá, para qual propósito? Para que tudo isso?
Para quê? Se nós estivermos amando fraternalmente, como o apóstolo Paulo está nos instruindo aqui, ele orou em favor dos filipenses para isso vai acarretar o quê? Versículo 10. Para que vocês aprovem as coisas excelentes, e vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Como se Paulo estivesse dizendo assim: amando assim, vocês estarão vivendo em comunidade da melhor forma possível, aprovando as coisas excelentes. Você quer viver da melhor forma possível na comunidade local em que você serve, em que você adora a Deus? Quer? Então tem que ser dessa forma aqui, amando dessa forma aqui, aprovando as coisas excelentes, vivendo em comunidade da melhor forma possível. Nós estaremos desfrutando de uma realidade fraternal excelente como igreja aqui na terra, vivendo um cristianismo. Paulo usa um termo sincero, e vocês sejam sinceros. O que no termo original grego, o termo original grego para a palavra no português sincero é semelhante, é sincera. O que é sincera? É sem cera. O que é sem cera? Os vendedores, principalmente de estátuas, de objetos de barro ou de metal, eles usavam a propaganda desses objetos lá no início, lá atrás, os artesãos usavam a propaganda assim: esse objeto que eu vendo, ele é sem cera. Por quê? Porque muitas vezes um objeto quebrava ou dava uma lascada, eles punham uma cera, que é bem barata, dava aquela remendada e vendiam. Como que o comprador entendido ele fazia? Ele pegava a peça e colocava contra o sol. Se passasse luz do sol, ele notaria a falha ali naquela peça, porque foi colocada cera. E o apóstolo Paulo usa essa figura dizendo: o amor de vocês, a realidade entre vocês, para que vocês experimentem o melhor, seja sem cera, seja um amor sincero. Em Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo escreve algo semelhante: que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Seja sem hipocrisia, seja de verdade, não aquele amor meloso. Oh, irmão, eu amo você, hein? Passa a mão no cabelo, dá aquele abraço de tamanduá. Mas na verdade, aqui dentro não é uma realidade. Aqui dentro não é uma realidade. Mas que o amor seja sincero. E que mais que o apóstolo Paulo mostra? Que o amor seja sem culpa. Que o amor seja em santidade. Na verdade, que nossos relacionamentos sejam sem culpa, inculpáveis, tratando os pecados cometidos, em amor sim, mas em verdade. Um ajudando o outro a se purificar diante de Deus, para nós crescermos juntos. Não deixando o irmão para lá, o irmão para lá, aquele está pecando, que se lasque, não sou eu. Não é assim. Se o irmão está sofrendo em pecado, eu também vou sofrer. Se um membro padece, todo o corpo padece. Então nós precisamos, de fato, amar como o apóstolo Paulo está nos instruindo aqui, aprovando as coisas excelentes, vivendo o melhor em Cristo, de fato escolher boas atitudes e rejeitar más condutas, e assim nós vamos viver de forma alegre. O contexto de uma igreja alegre é o contexto de uma igreja que está querendo viver um amor verdadeiro, um amor saudável como esse. Uma igreja verdadeiramente alegre está no caminho do aprendizado de como amar uns aos outros de forma bíblica, de forma correta. O amor ágape. Ágape não é somente nome de loja de crente, de roupa. Ágape significa sacrificial. O amor entre nós é o mesmo amor que Deus teve por nós. Como Deus nos amou? De forma sacrificial. Como que devemos nos amar uns aos outros? Devemos nos amar de forma sacrificial. É abrindo mão do meu eu. É muitas vezes abrindo mão do meu conforto, para eu ir lá e ajudar o meu irmão que está precisando de uma oração. Ele precisa do meu tempo também, ele precisa do meu dinheiro também, quem sabe, para ajudá-lo numa hora de necessidade que ele está precisando, necessidade real. Então eu vou lá ajudar. Então é amor na prática, é o exercício dentro das margens do conhecimento e de toda a
percepção. E isso é lindo, essa é a oração do apóstolo Paulo, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para vocês discernirem o que é melhor, a fim de vocês viverem um cristianismo maiúsculo, um cristianismo excelente, com sinceridade, com santidade, como se Cristo fosse voltar daqui a pouco. Olha o resumo do versículo 9 e 10 aqui para vocês. Coisa linda, esse era o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Porém, como viver esse amor entre nós, esse amor verdadeiro, puro, sincero, balizado pelo conhecimento da realidade, balizado pela percepção, pelo discernimento, para nós experimentarmos coisas excelentes? Como? Isso provém de nós? Aí aqui está. Irmão, deixa comigo. A partir de hoje, eu vou passar a amar o meu irmão. Vou fazer de tudo para amar aquele irmão corintiano. Aí não, né? Deixa comigo. Não é por nós. Versículo 11. Como que nós conseguimos tudo isso? Versículo 11. Cheios do fruto de justiça, ou seja, uma vida prática com ações justas, com ações corretas, ou seja, um fruto de justiça é ações práticas corretas, ações na prática justa, mas vem de quem? Continua o versículo 11, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Queridos, em outras palavras, as virtudes que nós praticamos entre nós como irmãos, seja amor, seja bondade, seja misericórdia, seja perdão, seja verdade, seja justiça, seja humildade, todas as virtudes não provêm de nós. Isso quebra o nosso coração farisaico muitas vezes, de querer fazer, deixa comigo, eu mostro religiosidade, mas não é assim. A realidade começa aqui dentro, num coração quebradinho, que declara a sua incapacidade de fazer tudo isso, senão pelo agir poderoso de Cristo e do seu Espírito em nós. É por meio de Jesus Cristo. Toda prática virtuosa, especificamente o amor, é fruto que somente e tão somente pode ser produzido quando nós estamos ligados na árvore, ligados na videira que é Jesus Cristo. Senão, nada vamos conseguir. A gente pode até remendar uma ação ou outra, mas isso não dura muito tempo. E se durar muito tempo, não glorifica a Deus, porque passando o tempo fala, viu como eu te amei? Ação produzida por mim, eu quero mérito, eu quero reconhecimento, mas quando de início você já declara, Senhor, eu não consigo amar, me ajuda, e você passa a amar, você vai dizer assim, Senhor, eu só estou amando porque o Senhor está agindo em mim, a glória é do Senhor, porque por mim mesmo eu não consigo. De cara você já se quebra e fala, eu não consigo, Senhor, haja em mim, para eu poder amar o meu irmão de forma bíblica, correta, verdadeira. Queridos, a seiva que nos faz frutificar é Cristo. A força e o poder para nós praticarmos virtudes entre nós vem de Cristo. O que existe de bom em nós é obra de Cristo. E a glória? A glória é para quem? Tá bom, nós agimos por meio de Cristo, ok, mas a glória, assim, irmão, no final das contas fui eu que fiz, né? Então as pessoas estão vendo que fui eu que fiz. Eu amei por intermédio de Jesus Cristo, mas fui eu que fiz, tem a minha assinatura. Não, a glória não é para nós, a glória não é para mim. Se eu estou amando você, meu irmão, a glória é toda de Deus. Finalzinho do versículo, o que diz aí? Versículo 11, para glória e louvor de Deus. Para quem o mérito? Para Deus. Para quem a honra? Para Deus. Para quem o louvor? Para Deus. Para quem a glória? Para Deus. A glória não é para nós, é a glória e louvor de Deus. O cristão verdadeiro, ele não é bom porque ele pretende ganhar louvor, pretende ganhar elogios ou crédito e honra para si mesmo. O propósito final da vida do crente é a glória e louvor de Deus. Por quê? O apóstolo Paulo ensina, porque tudo vem dele,
porque é tudo por meio dEle, e é tudo para Ele. Eu não consigo por mim mesmo. O Senhor é que me capacita, que me dá condições de eu exercitar o amor entre nós. É por meio dEle, porque veio dEle, e a glória vai para Ele. A glória vai para Ele, como o apóstolo Paulo encerra esse trecho. Portanto, então, eu concluo dizendo que para nós testarmos o nosso amor, se o nosso amor está correto, se ele está dentro dessas margens limitadoras que nós aprendemos nesta manhã, eu preciso me perguntar: será que esta expressão de amor que eu estou exercitando glorifica a Deus? Essa é a pergunta. Será que essa expressão de amor que eu estou aqui exercitando entre vocês glorifica a Deus? Se a resposta é não, então eu preciso me arrepender. Então quer dizer que esse amor não é um amor verdadeiro. É um amor que está sendo sentimental, um amor que está sendo circunstancial, um amor interesseiro, quem sabe, da minha parte. Mas se esse amor é para a glória do Senhor, você está dependendo do Senhor para você amar o seu irmão, isso faz com que você e toda a comunidade, se estiver vivendo nesse amor, experimente uma alegria radiante, e o mundo vai ver que nós somos o povo verdadeiramente alegre, independentemente das circunstâncias difíceis que nós enfrentamos. Mas se nós estivermos exercitando esse amor que glorifica a Deus, nós vamos ser o povo mais feliz de todos os tempos, exercitando o amor verdadeiro. Por isso, eu peço para que você assuma o compromisso nessa semana, de você orar para o seu irmão, orar em favor da sua irmã, por esta igreja, para que o amor entre nós aumente cada vez mais em todo conhecimento, toda percepção, com discernimento, para nós aprovarmos as coisas excelentes, para nós, de fato, sermos puros e inculpáveis até o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça, fruto que provém de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Faça essa oração essa semana, que o amor entre nós aumente mais e mais, dentro disso que biblicamente nós estamos aprendendo. E nós confessamos como igreja nesta manhã a nossa total dependência de Deus, para nós amarmos verdadeiramente como Ele quer que nós amemos uns aos outros. E nós declaramos como igreja a nossa total dependência para nós cuidarmos misericordiosamente uns dos outros aqui em comunidade, como irmãos em Cristo de fato, para nós desfrutarmos de uma alegria que nós temos em Jesus Cristo. Amém. Que oração poderosa do apóstolo Paulo, não é? E que Deus poderoso, muito mais, que Deus poderoso, que é o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. A oração do apóstolo Paulo é uma oração que centra Deus em Cristo, para nós praticarmos essas virtudes, em especial o amor entre nós. Que o Senhor nos capacite a isso, no nome de Jesus. Amém. Pai, nós oramos a Ti, que de fato, Senhor, o Teu Espírito Santo opere em nós, para nós amarmos verdadeiramente, biblicamente, de forma como o Senhor quer que nós amemos uns aos outros, Senhor. Nos ajude a isso, Pai. Assim eu Te peço por mim e pelos meus amados irmãos, no nome de Jesus. Amém.